Olá, hoje eu quero compartilhar com você uma pequenina porção da palavra do nosso Deus que está em Salmos. Salmos, capítulo de número 17, verso de número 8, diz assim: Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Lindo este salmo, hein? E é sobre essa palavra sombra que eu gostaria de conversar com você. O que significa sombra? Sombra é um espaço privado de luz pela interposição de um corpo. Mas, de acordo com a Bíblia, ela ganha um novo significado, um significado simbólico. Ela tem o significado de proteção, de refúgio, lugar de descanso, um abrigo contra a adversidade. Os dias da nossa vida é também considerado sombra, que logo aparece e vai embora. Um dos fatos interessante e miraculoso que aconteceu ligado à sombra está relacionado à vida do rei Ezequias. Ezequias foi um bom rei. Quando ele ficou doente, a palavra de Deus diz que ele orou para que o Senhor se lembrasse dele. E então aconteceu um dos fatos mais extraordinários da história. A palavra de Deus diz que Deus fez a sombra do relógio de Acás recuar 10 graus. Eu gosto da humanidade de Ezequias, mas também da ousadia do profeta Isaías, porque a Bíblia nos declara que o Senhor, ele prometeu curá-lo. Então Ezequias buscou da parte de Deus um sinal e ele disse: qual é o sinal de que Deus me curará? E o profeta então perguntou: retrocederá a sombra ou adiantará? E Ezequias disse: é mais fácil adiantar o relógio do que atrasá-lo. Então que retroceda a sombra. E assim a Bíblia diz que Deus fez declinar 10 graus do relógio de Acás. Incrível esse nosso Deus poderoso. E Ele está agindo através da sombra. Água e sombra são coisas mais desejadas no deserto. A sombra é símbolo da alegria, da provisão, do descanso, do refrigério. Lembre você que a sombra de uma boboreira fez Jonas se alegrar ao extremo. Imagine você, a sombra de Deus e do seu poder protetor. Eu quero declarar sobre a sua vida que a sombra do Senhor poderoso te envolverá e você encontrará um lugar de refrigério, de restauração e renovo. Aqui nós vamos ver o salmista sendo perseguido pelos seus inimigos. Ele estava temeroso, ele estava com medo, então ele apelou, ele orou ao Senhor seu Deus e ele disse: Deus, guarda-me como a menina dos olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Era o salmista que confiava na proteção e no abrigo do Senhor. Este lugar foi o desejo de muitas outras pessoas aqui na palavra de Deus. A Bíblia diz que o salmista do Salmo de número 91 fez uma declaração das mais belas encontradas na palavra de Deus. Ele disse assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo Onipotente descansará. Veja você que sombra nem sempre representa escuridão, tristeza, ansiedade, preocupação, falta de direção. A palavra de Deus diz assim: eu sou a sombra à sua direita. Por isso não te molestará o sol de dia e nem de noite a lua. Ou seja, a sombra que reflete do sol e da lua, essas adversidades que vêm de dia e de noite, não nos alcançará, porque o Senhor é aquele que caminha ao nosso lado, a tempo e a fora de tempo. O Senhor está conosco para nos dar vitória. Que o Senhor Deus possa conduzir você e debaixo dessa sombra você possa encontrar vitória e descanso, em o nome de Jesus.